Joabe foi um personagem intrigante na história do rei Davi, sendo o comandante-chefe de seu exército. Ele apresentava um caráter duvidoso, alternando entre momentos de lealdade e atitudes reprováveis que geravam controvérsia. Por um lado, Joabe demonstrou ser um bom homem e líder habilidoso, vencendo várias batalhas importantes a favor de Davi. No entanto, Joabe também teve momentos de traição e ações questionáveis. A dualidade de Joabe como personagem é um exemplo de como as pessoas podem ser complexas e mostrar diferentes aspectos de sua personalidade e caráter. Fica conosco e vamos conhecer todos os detalhes da história do comandante Joabe. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Durante o reinado de Davi em Israel, Joabe ocupou um cargo de grande importância como comandante do exército. Ele era filho de Zeruia, irmã de Davi, e tinha 2 irmãos, Abisai e Asael. A história de Joabe na Bíblia tem início em uma batalha intensa entre o exército de Isbosete, filho de Saul, que na ocasião era rei de Israel, contra o exército de Davi, que naquele momento era o rei de Judá. A Bíblia diz que os 2 exércitos se encontraram frente a frente em lados opostos da represa de Gibeon. Nessa ocasião, Abner, que comandava o exército de Isbosete, sugeriu a Joabe um confronto entre os 2 exércitos. Durante esse confronto, o exército de Isbosete foi derrotado pelos soldados de Davi, com Joabe e seus irmãos no comando da batalha. No entanto, Asael, irmão de Joabe, acabou perseguindo Abner, que tentou alertá-lo a parar com a perseguição, pois não desejava matá-lo e enfrentar a ira de Joabe, seu irmão. Entretanto, Asael persistiu na perseguição, e Abner acabou se defendendo e, infelizmente, atingindo fatalmente Asael. Depois disso, Joabe e Abisai continuaram a perseguir Abner, mas Abner sugeriu que encerrassem a batalha e parassem de se matar, e Joabe concordou e encerrou a batalha. E nesse dia, o exército comandado por Joabe saiu vitorioso, tendo apenas 20 homens mortos, enquanto que no exército de Abner, 360 homens perderam a vida. Após a batalha, Joabe levou o corpo de Asael, seu irmão, para Belém e o sepultou no túmulo de seu pai. Então, os homens descansaram após uma longa noite de conflito. Depois de algum tempo, Abner acabou se chateando por causa de uma acusação que ele sofreu por parte de Isbosete, e por este motivo ele deixou Isbosete e se aliou a Davi. Davi o recebeu com alegria. Porém, Abner acabou tendo um triste fim quando Joabe cuidou de assassiná-lo de uma forma traiçoeira para vingar a morte de seu irmão Asael. Quando Joabe soube que Abner havia visitado o rei e ido embora em paz, ele ficou irritado e confrontou Davi. Joabe perguntou por que Davi havia permitido que Abner escapasse, acusando-o de ser um espião. Sem contar a Davi, Joabe enviou mensageiros para encontrar Abner e eles o alcançaram perto de um poço chamado Sirá e o trouxeram de volta. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou para falar em particular, mas, na verdade, Joabe tinha planos maliciosos. Ele apunhalou Abner no estômago e o matou em vingança pela morte de Asael, seu irmão. Davi não aprovou o que Joabe fez a Abner. Muito pelo contrário, ele ficou extremamente irritado com Joabe e declarou que Deus iria punir o assassino. Além disso, Joabe assassinou Abner em Hebrom, que era uma cidade de refúgio, portanto não era permitido assassinatos naquela cidade. Davi lamentou profundamente a morte de Abner, a quem ele considerava um grande homem. Não se pode negar que Joabe foi um comandante muito influente em Israel. Ele venceu muitas batalhas e se tornou o comandante-chefe de todo o exército. No entanto, Joabe tinha um caráter duvidoso que alternava entre atitudes nobres e atitudes duvidosas. Ele teve um papel fundamental na consolidação do reinado de Davi, e por muitas vezes se mostrou muito leal ao rei, como no caso em que ele não quis receber o crédito na conquista de Rabá, a capital de Amon. Neste episódio, Joabe estava lutando contra a cidade chamada Rabá. Ele estava quase conseguindo conquistar a cidade quando decidiu enviar uma mensagem importante para o rei Davi, dizendo que já havia tomado os reservatórios de água da cidade e pedindo para Davi reunir o restante de seus soldados e atacar a cidade para completar a vitória, para que assim os créditos da conquista não fossem dele e sim de Davi. Joabe também foi o conciliador entre Davi e seu filho Absalão,
Por intermédio de Joabe, Davi recebeu Absalão de volta a Jerusalém após Absalão ter ficado 3 anos distante do rei por ter assassinado seu irmão Amnon. No entanto, em algumas situações, Joabe agiu de forma condenável. Além da maneira fria e dissimulada com que se vingou de Abner, ele se envolveu em outras ações problemáticas. Joabe não teve hesitação em executar o plano pecaminoso de Davi para matar Urias, o marido de Batseba, obedecendo às ordens do rei e colocando Urias em uma posição vulnerável durante a batalha, o que resultou em sua morte. Esse episódio mostra como Joabe seguiu cegamente as ordens de Davi, mesmo quando elas envolviam ações cruéis e injustas. O comportamento de Joabe nessa situação é uma clara demonstração de sua falta de princípios e sua disposição para fazer o que Davi desejava, mesmo que isso resultasse em tragédia e pecado. Por outro lado, no episódio da revolta de Absalão contra seu pai Davi, Joabe agiu completamente diferente das ordens do rei. Após a rebelião de Absalão, Joabe, que antes tentou reconciliar Davi e seu filho, acabou sendo a pessoa responsável por tirar a vida de Absalão, mesmo quando Davi havia deixado claro que queria poupar seu filho. Quando a revolta de Absalão atingiu seu ápice, Davi, com grande tristeza, instruiu seus soldados a não machucarem seu filho. Ele pediu que tratassem Absalão com gentileza. Apesar de sua traição, Joabe, no comando do exército, liderou as tropas de Davi na batalha contra Absalão. A Bíblia diz que durante o combate Absalão tentou fugir e ficou preso pela cabeça nos galhos de uma grande árvore. Quando um soldado de Joabe informou sobre o paradeiro de Absalão, Joabe questionou por que o homem não o havia matado imediatamente. Sem se importar com as ordens de Davi, Joabe pegou 3 lanças e as enterrou no peito de Absalão enquanto ele ainda estava vivo pendurado na árvore. E 10 soldados de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Eles pegaram o corpo de Absalão e jogaram numa cova funda na floresta e o cobriram com uma enorme pilha de pedras. Joabe agiu de forma intolerante para eliminar uma ameaça ao reinado de Davi, mas suas ações também demonstraram uma lealdade questionável em relação às ordens do rei. A tragédia da morte de Absalão trouxe grande dor para Davi e para todos aqueles que testemunharam o conflito entre pai e filho. Depois desses acontecimentos, o rei Davi decidiu substituir Joabe como comandante do exército de Israel e colocou Amasa em seu lugar. No entanto, a situação acabou tomando um rumo trágico. Quando Amasa foi designado como novo líder militar, ele recebeu uma ordem do rei para conter a revolta liderada por um homem chamado Seba. Infelizmente, Amasa não conseguiu resolver a situação de forma eficaz, o que o levou a um momento crucial. Joabe, que havia sido removido do cargo de comandante, viu uma oportunidade de assumir sua posição. Ele decidiu agir de forma traiçoeira para eliminar Amasa e, assim, recuperar o lugar que havia perdido. Durante um encontro com Amasa, Joabe fingiu oferecer um gesto de amizade, cumprimentando-o como faria com um amigo. No entanto, assim que Amasa abaixou a guarda, Joabe o atacou com a mão direita, empunhando sua espada. O ataque foi fatal, e Amasa caiu morto no chão, e Joabe seguiu com o exército em busca de Seba. Após essa ação condenável, não há muitas informações adicionais sobre Joabe. No entanto, em Samuel 20:23, diz que Joabe era o comandante de todo o exército de Israel, o que leva a entender que ele tenha recuperado seu posto e uma certa posição de prestígio com Davi. Os últimos dias de Joabe foram marcados por decisões infelizes. Quando Davi estava prestes a encerrar seu reinado, Joabe deixou de ser leal ao rei. Ele se uniu a Abiatar e outros líderes para apoiar a tentativa de Adonias de se tornar o novo rei de Israel. Essa atitude de Joabe foi desleal, pois Davi, instruído por Deus, já havia escolhido Salomão como seu sucessor. Ao apoiar o lado errado na disputa pelo trono, Joabe acabou contribuindo para o triste fim de sua vida. Quando Salomão assumiu o trono, Joabe fugiu para o santuário em Gibeão, buscando proteção junto ao altar. No entanto, o rei Salomão ordenou que Benaia o matasse para tirar dele e da casa de Davi a culpa do sangue que Joabe sem causa havia derramado, referindo-se aos assassinatos de Abner e Amasa. Benaia cumpriu a ordem de Salomão e matou Joabe. O corpo de Joabe foi enterrado em sua casa, no deserto, e este foi o triste fim de Joabe.
e em seu lugar, Benaia assumiu o comando do exército de Israel. A vida de Joabe foi marcada por altos e baixos, mostrando que ele era um homem de caráter complexo. Como comandante de Davi, ele teve momentos de lealdade e bravura, conduzindo o exército de Israel à vitória em várias batalhas. No entanto, também tomou decisões questionáveis e agiu de forma cruel em certas ocasiões. Isso demonstra como a relação entre Davi e Joabe foi complexa, com momentos de confiança e desconfiança, bem como ações questionáveis que afetaram profundamente o reino de Israel. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a história de Joabe. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo. Espero que ele tenha edificado a sua vida. Que as bênçãos do Senhor te alcance aonde você estiver. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.